sobre identidade. No final, agora do mês de agosto, não sei se todos ficaram sabendo, aqui no estado de São Paulo passou a emitir uma nova carteira, um novo RG, uma nova identidade, e ela ficou um pouquinho menor, não sei se todos viram o modelo, ficou até mais bonitinho, e lá você pode colocar várias informações, vários dos documentos que nós possuímos irão integrar essa nova carteira de identidade, o que nos ajudará a não ter que carregar aquele monte de documentos. Esses números todos que entrarão nessa nova carteira de identidade nos identifica para determinados fins. Por exemplo, a carteira de trabalho vai entrar lá. Então você não precisará carregar a sua carteira de trabalho, a numeração já constará na nova identidade. Isso mostra a necessidade que nós temos de ser identificados. E aí RG, CPF, título de eleitor, é tanto número para gravar que vai facilitar bastante esse novo modelo de RG. E da mesma forma, nós, enquanto igreja, também temos uma identidade, também carregamos informações que nos apresentam perante a sociedade em que vivemos e as quais nós devemos portar, saber e entender, e não só aonde nós estamos vivendo, ou para o que nós estamos vivendo, mas também para que nós somos, ou o que nós temos que fazer. Por isso, vale nós perguntar realmente qual é a nossa identidade. Se alguém olhar para nós, o que poderão identificar em nós? Se você parar algum advogado e pedir a documentação dele, ele vai apresentar a sua OAB, a sua carteirinha, você vai olhar e vai identificar que ali tem um advogado e assim médico e determinadas profissões que se exigem uma documentação. E quando olhamos para nós, cristãos, crentes no Senhor, qual que é essa nossa identidade? Será que eu preciso dar aqui uma plaquinha também falando que eu sou crente? Aqui estás um filho de Deus. E as pessoas então vão olhar para nós e falar, olha, ali tem um filho de Deus. Será que é necessário portarmos alguma identidade para falar quem realmente nós somos? E a identidade, ela revela quem nós somos, e ao revelar quem nós somos, ela também revela o que nós temos a fazer, ou seja, a nossa missão. Se você para ali um médico, você sabe o que ele faz. E se alguém nos parar, será que sabem o que é que nós fazemos efetivamente? Será que os nossos amigos sabem o que é que nós vemos fazer aqui aos domingos na igreja e durante a semana? A nossa posição, a nossa forma de agir? Como nós podemos ser reconhecidos, ou quais são as características que temos nas quais precisamos ser notados, identificados como igreja de Cristo, como povo de Deus, e para onde ou para o que nós fomos chamados? Essa nossa verdadeira identidade está em nos tornarmos aquilo que Deus quer que sejamos, que vai muito mais além do que aquilo que eu acho que eu deva ser ou que os outros querem que eu seja. Por isso, como filhos de Deus, como igreja de Cristo, o melhor caminho para descobrirmos a nossa verdadeira identidade para a qual nós fomos chamados é encontrando e assumindo essa identidade que Deus nos deu, a qual Ele chamou a cada um de nós. E é por essa identidade que precisamos ser reconhecidos neste mundo e pela qual Deus nos chama. E é por isso que nós vamos ver na palavra do Senhor essas características. Qual que é essa identidade? Quem nós somos efetivamente? Vamos colocar em pé e vamos abrir lá as nossas Bíblias, lá na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 2. 1 Pedro, no capítulo de número 2, do versículo 1 até o versículo 10. Hoje eu vou utilizar a Bíblia na linguagem de hoje, talvez possa ser um pouco diferente a tradução das suas, mas a ideia, o contexto é o mesmo. 1 Pedro 2, de 1 a 10, e diz assim
a palavra do Senhor. Portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor que agora ponho em Sião, como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês, os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem, de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Palavra do Senhor. Você pode se sentar? Essa primeira carta de Pedro é dirigida a cristãos em comunidades de diversas províncias romanas, situadas lá na Ásia Menor. Comunidades que enfrentavam muitas dificuldades, que sofriam difamação naquilo exatamente que criam, sofriam hostilidade e ainda estavam numa grande onda de perseguição, a qual assombrava todos aqueles cristãos. E o objetivo dessa carta é de fortalecer, de consolar e exortar esses primeiros cristãos, para que eles permaneçam firmes e aprovem a sua fé neste mundo hostil, exatamente para dar esperança, para dar uma continuidade para eles. E o autor os lembra dos sofrimentos de Cristo e os conscientiza sobre a graça recebida e a esperança que eles têm em Deus. E o autor chama a atenção dos cristãos para que eles possam entender quem realmente são, qual é a identidade do povo de Deus. E exatamente de uma forma clara, tanto a nossa identidade quanto a nossa missão é descrita nesses versículos que nós lemos. E eu vou ler novamente lá o versículo de número 9. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Essa é a identidade do povo de Deus. E neste texto nós podemos perceber que identidade e missão estão extremamente ligados. São dois aspectos numa mesma realidade, dois lados de uma mesma moeda. O que somos determina exatamente o que fazemos, e aquilo que fazemos dá o testemunho de que somos. Não dá para separar uma coisa, não dá para separar a identidade e missão do cristão. Uma coisa está ligada à outra. Por isso, ser o povo de Deus
com essas características mencionadas por Pedro, aponta para a missão, aponta para aquilo que nós temos que fazer. A nossa identidade nos mostra quem nós somos e nos mostra o que nós devemos fazer enquanto cristãos. E para isso, o autor da carta nos convida a mudarmos de vida. E é exatamente assim que ele começa esse capítulo, abandonando o pecado. Abandonem o pecado. Ele começa assim, no versículo 1, portanto, abandonem tudo o que é mal. Mudança de vida. Essa é a identidade do cristão, ela precisa ser modificada. Quando aceitamos a Cristo, tem que ter uma modificação, uma alteração na nossa vida. Por isso, há necessidade de abandonar o pecado, tudo aquilo que é mal, toda mentira, fingimento, inveja, críticas injustas. Ou seja, nós não devemos nos perder em pecados. Nós sabemos disso e nós insistimos em caminhar no pecado. Nós insistimos em caminhar errando. Isso não pode fazer parte da identidade do cristão. E o autor nos incentiva a caminhar. Ele não fica ali criticando, olha, vocês erraram, então vocês têm que parar e observar. Ele fala, abandonem, mas continuem caminhando. Não parem por causa do pecado, abandonem o pecado e continuem caminhando. Há um incentivo em avançar, largar as sujeiras do pecado, olhando para o futuro, olhando lá para frente. Somente com o sacrifício de Cristo isso é possível. Somente com o sacrifício de Cristo é que o abandono da maldade se tornou possível. Por isso que é possível para nós abandonar o pecado, porque nós temos Cristo conosco. Pelo sacrifício de Cristo eu consigo me libertar das amarras do pecado. É exatamente um caminho a ser trilhado. Recebemos a nova vida dada por Cristo. Nós abandonamos o pecado e passamos a ser como recém-nascido, desejando e bebendo sempre. O autor coloca o puro, bebendo um puro leite espiritual, porque é com ele que nós iremos crescer. É através dele que nós iremos nos desenvolver, que seremos salvos. E nessa caminhada, iremos descobrindo em todo o tempo que o Senhor é bom. Nós vamos reconhecendo porque nós falhamos, o Senhor nos perdoa. E o Senhor nos levanta. Nós caímos, o Senhor nos ajuda. Nas nossas dificuldades, nós podemos conferir o quanto o Senhor é bom. Esse reconhecimento precisa estar em nós. E nessa nova vida, nessa nova trilha, nos achegamos perto de Cristo, que é a pedra eleita. Essa pedra é o alicerce sobre o qual se constrói o edifício espiritual. É sobre a pedra viva que é Cristo que nós somos edificados como pedras vivas. A casa espiritual para sermos sacerdócio santo. Cada um de nós formamos essa casa espiritual tendo como alicerce Jesus Cristo. E ali nessa casa espiritual nós assumimos essa função de um sacerdócio santo. E ela pode constituir-se em casa espiritual. Ela pode ser lá onde é possível sentir-se em casa neste mundo que nós vivemos, exatamente porque estamos em comunhão com os irmãos, e essa comunhão surge onde a maldade é extinta, onde nós ajudamos uns aos outros e não há espaço mais para a maldade, porque nós nos alicerçamos, de forma espiritual nós nos ajudamos e não há espaço mais para a maldade. E onde nós vivemos, cada palavra em nós procede assim da boca de Deus. Devemos viver assim como pedras vivas, firmados, ajudando uns aos outros, formando então esse edifício espiritual. E na sua qualidade de casa espiritual, ela será o lugar então da presença de Deus. A presença de Deus se fará em nosso meio, e ela pode ser isto porque a pedra angular, Jesus Cristo, está lançada sobre o edifício que é então a sua igreja. E não há como separar a igreja de Cristo ou Cristo da igreja. Se houver essa separação,
a igreja deixa de ser igreja e se torna qualquer outra coisa, menos igreja. Ela perde a sua identidade, logo ela perde a sua missão, porque Jesus é o Senhor da igreja. Nós podemos perceber que há uma relação entre a igreja e o seu Senhor Jesus Cristo. Nós não temos como andar separados, há a necessidade da comunhão, onde um ajuda o outro, e nós somos alicerçados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E em Cristo, somos raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, completamente dedicados ao qual nós pertencemos. Essa é a nossa identidade. Isso mostra a nossa forma, as nossas características, mostra que a missão pertence ao todo, assim como cada membro de forma individual. Essa missão de anunciar pertence à igreja como um todo e ao mesmo tempo pertence a cada um de nós de forma individual. E essa primeira forma que nós podemos observar, a primeira característica, a primeira coisa que mostra a nossa identidade é que nós somos a raça eleita. Somos a raça eleita, e essa eleição fala da origem da nossa vida espiritual, conforme está lá em Efésios 1:4. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem nenhuma culpa, por causa do seu amor por nós. Ou seja, fomos escolhidos em Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, para sermos santos, para sermos irrepreensíveis. Nós somos o povo de Deus não porque nós nos esforçamos para isso. Não, nós somos povo de Deus pela graça, pela misericórdia de Deus, onde Ele nos escolheu antes mesmo da fundação do mundo. E pela eleição, estamos eternamente identificados com o nosso Salvador. E essa eleição não deve ser vista apenas como um privilégio, mas antes de qualquer coisa, isso assume uma responsabilidade muito grande para cada um de nós, porque mostra que nós devemos servir a Deus. Somos eleitos, escolhidos pelo Pai. Não é apenas um privilégio isso. É sinal que nós devemos trabalhar, devemos servir ao nosso próximo, nós devemos ser bênção na vida do outro, cumprindo a missão de levar as boas novas de salvação ao outro, de mostrar o amor de Deus ao outro. Fomos escolhidos para anunciar Jesus Cristo a esse mundo. Essa é uma das características da nossa identidade. A outra característica, somos sacerdócio real. A igreja é o reino de sacerdotes. Sacerdote é aquele que, servindo a Deus, ele ministra as necessidades dos homens, das pessoas. O que os sacerdotes eram para o povo de Deus no Antigo Testamento, todo o povo de Deus agora é para o mundo. No Antigo Testamento, o sacerdote era o representante de Deus. Hoje a igreja assumiu esse ministério de sacerdote, onde ela então fala de Deus para o mundo, onde ela então ouve do Senhor a sua palavra, entende e proclama Deus para o mundo. Essa é uma função que a igreja tem. Nós devemos assumir esse sacerdócio. E a igreja, ela serve ao próximo, servindo a Deus. O sacerdócio nos ensina que a vida dada por Deus, de forma graciosa pela fé, é devolvida também para Ele em amor e em consagração ao seu serviço. E a Bíblia, ela nos mostra que por causa da misericórdia de Deus, o que nós devemos fazer é entregar as nossas vidas de forma completa, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, nos colocando à disposição do Senhor. Como sacerdote, nós devemos nos entregar a Deus para que Deus nos use em sua obra como um sacrifício de fato, em completa forma de submissão ao nosso Deus. Somos sacerdotes do Senhor e nós devemos agir como tal,
falando do Senhor aos outros. E a nossa vida precisa ser vivida em serviço a Deus. Eu preciso usar os meus dons para o reino de Deus. Nós precisamos ser sacerdotes do Senhor em todo o tempo, por onde nós formos, lá no seu trabalho, na sua casa, usando o seu dom, usando a sua função. De repente você trabalha como um gerente de algum lugar, você é um balconista, você é um profissional liberal, não importa a sua função. Aonde você estiver, você precisa exercer este sacerdócio. As pessoas de repente irão te procurar, irão de alguma forma querer falar algo para você, e você não pode se calar. Você precisa atender, ouvir aquela pessoa e falar do Senhor para ela. As pessoas procuravam os sacerdotes para entregar algo, ou então para buscar uma direção vinda do Senhor. E percebam, algumas pessoas, se ainda não te procuraram, talvez te procurem. Conhecidos ou não, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, por onde quer que você ande. De repente um desconhecido sente ao seu lado no ônibus, e do nada ele começa a puxar algo para você, falando, e você vai ser um mero ouvinte, ou você vai aproveitar aquela oportunidade para exercer esse sacerdócio e falar de Deus para aquela pessoa. Nós não podemos nos calar. Precisamos assumir essa identidade. Está em nós. Somos a igreja de Cristo. Somos sacerdotes. Eu não posso me calar. De repente você está trabalhando com alguém angustiado. E você vai permitir que aquela pessoa continue vivendo na angústia. E você não vai abrir a sua boca para falar do Senhor para ela. Sempre com moderação. Mas fale. Fale um pouco hoje. Comece a orar por aquela pessoa. Peça o direcionamento do Senhor para falar com aquela pessoa. E de repente você vai perceber as palavras fluindo. Busque no Senhor para que você possa exercer este sacerdócio. Por quê? Sacerdócio é intercessão, é amor, é a entrega de tudo, dos seus planos, desejos, ideais, projetos de vida, tudo entregando ao Senhor. Tudo perante Deus, no altar do Senhor. Era isso que os sacerdotes faziam. Eles pegavam e colocavam diante do altar do Senhor. Se alguém te pedir alguma coisa, coloque isso diante de Deus. E depois fale com a pessoa: olha, eu estive orando pelo teu problema. Eu coloquei o seu problema diante do Senhor. Vamos esperar no Senhor a solução, a resposta para isso. Exercer esse sacerdócio. Essa é a nossa identidade. Nós também somos a nação santa. E precisamos ser dedicados a Deus. E cada vez mais de forma completa. Nação santa, santidade, isso precisa fazer parte do povo de Deus. Precisa fazer parte das nossas vidas. Significa que a vida que recebemos de Deus precisa ser colocada em prática. Aquilo que Deus coloca em nós precisa ser colocado em prática. A minha vida precisa ser uma vida de santidade, de santificação. E eu preciso, a minha vida sendo santificada, colocada ao serviço, manifesta no mundo para a glória de Deus. Eu preciso então buscar essa santificação. Sermos a nação santa que se dedica ao seu Senhor, não significa nós nos confinarmos aqui na igreja, fechar as portas e pronto, nada de mundo no mundo agora irá nos alcançar. É muito pelo contrário. Nós precisamos sair, nos encher e não permitir que a contaminação do mundo venha entrar em nós, que o pecado venha habitar em nós. Nós precisamos mostrar a nossa identidade para o mundo, para as pessoas que estão ao nosso redor. E precisamos ser santos e mostrar a quem pertencemos quando nós estamos diante da dificuldade. E é ali que nós mostramos a nossa identidade. É na hora do sufoco, é na hora da dificuldade. Nós mostramos quem realmente nós somos. Mostramos a nossa identidade, o nosso cartão de visitas, vamos colocar assim. Na hora da dificuldade, quem é você? Você é aquele que agride ou você é aquele que para, pensa e ora? Na hora da dificuldade, como é que você reage?
Na hora do problema, na hora da situação que se agrava, qual é a sua reação? Você busca o caminho pela santificação ou você busca o caminho para resolver com suas próprias mãos? Olha, o problema aconteceu, não, vamos lá, está todo mundo batendo, vamos bater também. Isso vai mostrar exatamente quem nós somos. A nossa identidade começa a ser mostrada através das nossas atitudes. Por isso, precisamos buscar cada vez mais a santificação. Buscar cada vez mais ser santos, permanecendo firmes na nossa santidade, porque é através dela, das nossas atitudes, que muitos irão glorificar a Deus. É através daquilo que nós fazemos, é através daquilo que nós somos, que muitos vão glorificar a Deus e vão saber qual é o Deus que nós servimos. Por isso nós não podemos envergonhar a Deus. Por isso nós não podemos envergonhar o nome de Deus, porque irá mostrar a quem nós servimos, a nossa identidade. Por isso eu preciso perseverar em santidade, mostrando quem nós somos ao mundo. E nós somos santos em virtude da nossa relação com Cristo. Quando nós olhamos para este exemplo que Pedro coloca sobre a casa espiritual, as pedras vivas que somos nós, estão relacionadas umas com as outras, e todas estão relacionadas com a pedra eleita e preciosa que é Cristo, que é o fundamento deste edifício. Por isso eu preciso buscar essa santidade. E o povo de Deus, ele é santo e só é santo porque está ligado a Cristo. Ninguém consegue ficar santo fora da comunhão. Ninguém consegue viver em santidade fora da comunhão do povo de Deus. Para ser nação santa, eu preciso andar em comunhão. Nação somos todos, não é um só. Então eu preciso andar junto com o povo de Deus. Buscando esta santidade, necessitamos viver em comunhão e com o seu povo para nos fortalecermos e assim ajudarmos ao outro. E nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos o povo que pertence a Deus. Somos a sua propriedade exclusiva. Nós fomos comprados por um alto preço. E é por isso que somos propriedade exclusiva do Senhor. Fomos comprados pelo sangue de Cristo na cruz. Olha o preço. Olha o tamanho. Eu não consigo medir isso. Eu só sei que Cristo se ofertou. Olha o preço ao qual cada um de nós foi comprado. E é por isso que nós precisamos glorificar a Deus através das nossas vidas. E é por isso que hoje somos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos comprados por alto preço. Sempre lembre disso. Você foi comprado por alto preço e hoje você pertence a Deus. A vida que recebemos de Deus em Cristo deve ser pelo sacerdócio, consagrado ao serviço de Deus. Paulo, ele escreve lá em Tito 2,14, ele nos afirma o seguinte: Cristo, foi Ele quem se deu a si mesmo por nós, a fim de nos livrar de toda maldade e de nos purificar, fazendo de nós um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer o bem. Um povo que pertence somente a Ele e que se dedica a fazer somente o bem. E é por isso que, sendo povo exclusivo que pertence a Deus, nós precisamos responder em amor e nos comprometerem com Deus, o seu reino e a sua obra nesse mundo. Nós pertencemos agora a Deus. E essa resposta a esse sacrifício, o mínimo ou o máximo que nós iremos conseguir fazer é dedicando ao Senhor, é olhando para o próximo, porque nós fomos transportados do império das trevas para o reino do seu Filho. Vivíamos nas trevas, no pecado, numa condição de morte eterna, e nós então fomos transportados, retirados dessa situação de trevas, desse império de trevas, e fomos levados para o reino do Filho de Deus, o que nos tornou livres. E nós hoje desfrutamos dessa liberdade. Mas
Nós, como filhos de Deus, nós não podemos usar essa liberdade para o pecado. Muito pelo contrário, essa liberdade tem objetivos e ela tem propósitos. Fomos libertos para servir. Fomos libertos para servir a Deus, para servir ao próximo em amor. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus para cumprir a nossa missão no mundo. E Deus nos chamou para ser o seu povo, para cumprir uma missão. E precisamos mostrar a nossa identidade para esse mundo. Não podemos mais viver escondidos ou tentar esconder quem nós somos. A nossa identidade, precisamos mostrar quem nós somos, a quem nós servimos, como é que nós vivemos. As nossas atitudes precisam refletir isso. O meu falar, o meu pensar, o meu agir. Precisamos viver essa identidade. Precisamos viver essas características. Mostrar que somos povo de Deus. Que espalhamos o seu amor, que anunciamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ele que é a única fonte de esperança para esse mundo perdido. E é por essa identidade que nós precisamos ser reconhecidos neste mundo e ao qual Deus chama a sua igreja. Deus chama a cada um de nós para mostrarmos a nossa identidade, mostrando exatamente a cruz. Não precisamos andar com nada. A nossa identidade tem que ser a nossa vida, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, e ali nós iremos mostrar quem nós somos. E o mundo precisa conhecer quem nós somos, para que assim eles possam perceber e saber que há esperança, que há um Deus de amor, e que há Jesus Cristo, o qual nos liberta, o qual nos resgatou do império das trevas, e hoje nós vivemos no reino do Filho. Que Deus nos ajude a nunca negarmos a nossa identidade, a vivermos essa identidade, mostrando quem realmente nós somos. Povo de Deus, raça eleita, escolhida, sacerdotes do Senhor, propriedade exclusiva de Deus neste mundo. Amém?